Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. O nome do nosso programa é Stop a Destruição do Mundo. E, evidentemente, que a ciência trilógica tem essa finalidade de conscientizar as causas dos problemas e propor soluções para que a nossa sociedade passe por uma terapia, né, uma desinversão que está funcionando toda ao contrário, o que está levando a todos a uma destruição em massa. E a teologia aqui entra, e não como religião, entra como ciência. A teologia como ciência. E que a gente pode ver lá nas causas primeiras dos problemas do ser humano e da sociedade, a gente pode ver, sim, a doença do espírito, doença espiritual, o que nós chamamos de espírito-patologia. Isso é uma disciplina que foi, até um nome que foi cunhado aqui por nós, para melhor explicarmos o nosso estudo científico a respeito da vida espiritual. E eu acho válido que nós nos lembremos que o mundo espiritual compreende espíritos de seres humanos, né, que já falecidos, mas uma quantidade imensa de seres espirituais chamados de anjos, por exemplo, que é o termo que se conhece. E dentro desse mundo espiritual existe a espírito-patologia, os anjos doentes, os anjos loucos, os anjos esquizofrênicos, criminosos, psicopatas, paranoicos, depressivos, enfim, uma série muito grande de patologias no mundo angelical. E nós estudamos isso. E a relação entre mundo, essa dimensão espiritual que está aqui conosco, não está lá longe, está aqui vivendo conosco, essa dimensão espiritual, sua influência nos seres humanos e os desastres que vêm através disso, né? Então, o Dr. Kep escreveu 3 livros, uma trilogia de livros a respeito da visão científica do exorcismo, porque sem esse exorcismo, ou seja, que é praticado com a consciência, a conscientização dessas doenças espirituais, esse é o verdadeiro exorcismo. Então, sem esse exorcismo, nós não vamos curar doenças físicas, problemas sociais, guerras, corrupções, calamidades, né? Ele escreveu um livro, o primeiro é A Psicoterapia e Exorcismo. Aqui, Psicoterapia e Exorcismo. Como um ser humano não pode tratar de suas doenças psíquicas e psicossomáticas sem ter conhecimento do que seja esse exorcismo. Depois, ele escreveu um segundo volume, tratando e enfocando a psicoterapia, ou melhor, a socioterapia e o exorcismo. Então, os demônios, os espíritos doentes, atuando na sociedade. E depois a relação da ciência, trilogia analítica, e o exorcismo, e a proposta de se trazer, de se restaurar o paraíso na Terra, através dessa conscientização. Vejam aqui a ilustração da capa, já propõe uma restauração do mundo, através dessa conscientização. Eu recomendo muito esses livros, sem eles a gente não vai conseguir ter um progresso na Terra, né? Dr. Kep. Existe uma relação muito grande entre a patologia individual e a patologia social. Geralmente, quando a pessoa tem um problema qualquer, vai a um terapeuta, um psicanalista, psicólogo, para ver onde que está o problema dela, né?
E, geralmente, pela orientação de Freud, Melanie Klein, principalmente, a questão é colocada na infância, que é na infância que a criança tem certos fatos que ela não aguenta, então ela começa a ficar doente. Então, são certos fatos que faz a criança, o adulto depois, né, se recordar quando criança, para ver se esses fatos o adulto recorda para recuperar a saúde. É uma orientação de Freud e Melanie Klein, né? Mas não é correta, porque essa relação dos dois coloca a doença no fator assim, sensorial, nos sentidos, nos instintos. Por exemplo, é muito comum haver qualquer estudo sobre a vida da libido, né? Que o ser humano ele teve problemas sexuais quando criança, questões assim de criança com adulto, etc. E por isso ficou doente. Essa é uma, vamos dizer, uma orientação até razoável, mas a verdade é que existe não só a patologia da criança, mas principalmente do adulto e da sociedade, né? Eu chamo de sociopatologia. Então, a sociopatologia, o que é? É a sociedade torta, né, nos seus rumos. A física torta, a medicina torta, todas as ciências, né, biologia, todas elas são vistas de um modo invertido, de um modo errôneo. Então, por causa disso, a criança em geral é sã. A criança em geral tem um caminho mais ou menos assim afetivo, bom, e o que acontece é que com o tempo, à medida que entra na sociedade, que fica adulta, ela vai pegando os vícios da sociedade e aí vai se tornando, vamos dizer, doente e até mesmo doente grave, doente mental. É muito raro, se os senhores notarem, que uma criança geralmente não tem doença mental, mesmo que possa haver, mas é muito raro haver uma doença assim, esquizofrenia, depressão grave. A criança é um ser mais ou menos são. Agora, depois que entra na vida social, então ela pode se tornar cada vez mais doente. Quando nós fomos para os Estados Unidos, é um fato interessante. Eu escrevi um livro, olha, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. Esse livro causou um grande escândalo lá. O americano dizia, no tempo do Reagan, né? Mas agora nós estamos ganhando muito bem, agora a questão da especulação, a gente põe o dinheirinho na bolsa e a bolsa rende, às vezes, de um dia para outro, uma fortuna, a gente está ficando rico. Eu falei, mas a questão é a seguinte, se usa o dinheiro que tem, que não vem pelo trabalho, então esse dinheiro vai faltar cada vez mais. E agora a gente sabe, né, que Estados Unidos deve para todo mundo. Quanto deve, Cláudia? Muitos trilhões de dólares. Eu não tenho aqui o dado atualizado. Deve muito mais do que nós. Muito mais. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, né?
o país, aí entra o Brasil também, o país que gasta mais do que pode é um país assim antiético. O país tem que viver com o dinheiro que tem. É como o ser humano, né? Se o ser humano ganha 100 e gasta 200, que ele não pode gastar, ele está sendo antiético. E está acontecendo o quê? Está ficando doente. A pessoa que quer viver acima do que pode, ter uma vida assim, de, vamos dizer, de milionário, sendo meio pobretão até, é uma pessoa que se torna doente. Agora, tem também um outro quadro, né? Que a gente pode mostrar o país que empresta o dinheiro. Empresta por quê, né? Porque ela quer escravizar aquele país, aquele povo que empresta. Então, não só é antiético quem empresta, mas quem também dá emprestado. De maneira que a questão é a mesma na questão individual. Se o indivíduo ganha 100 e gasta 300, 200, ele é um indivíduo fora da realidade. Então começa a ficar doente, né? Então aí entra a megalomania, o indivíduo quer viver acima do que pode, em restaurantes caríssimos, e às vezes fica devendo, ou então alugar luxo, né? Muitos luxos que não poderia ter, e aí fica devendo. Então eu escrevi um livro também nos Estados Unidos, veja, A Libertação dos Povos. Esse livro tem a finalidade de mostrar o quê, né? E que geralmente os povos estão escravizados na questão do dinheiro. Vamos dizer, Aí o senhor povo colocou como a patologia do poder. Isso é fundamental. como no Brasil, né? A questão no Brasil. Como é que ele vai emprestar tanto dinheiro, sendo, assim, na riqueza, o país mais rico do mundo? Tem tudo aqui. O Brasil é um país que não precisa de ninguém para sobreviver, não só na agricultura, como, por exemplo, em todo setor, né? Na pecuária, em todos os setores, o Brasil é autossuficiente. Agora, o engraçadinho aí começa a querer emprestar, por quê, né? Para ele ganhar. E aí, o que empresta, o que acontece? O que empresta, então, fala, então me dá essa mina aí. Ou então me vende o ferro baratinho, vende isso barato, aquilo, aquilo, aquilo. Então, o país que empresta é escravo. Dizem que o Brasil teve escravos, né? Não teve escravos. O brasileiro é um escravo. Olha, a gente morou nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e vai, pelo menos em 10 países no exterior. E o que acontece, né? Esses países, é facílimo ganhar e também fazer a despesa, porque o dinheiro deles vale muito. Agora, o Brasil, você ganha 100, tem que pagar a despesa dos malandros que emprestam 70%, 50%. Então, a gente é escravo. Então, a gente trabalha para o exterior. É por isso que muita gente vai morar no exterior, porque lá o dinheiro vale mais. Ganhando 100, ganha 100.
no Brasil ganha 100, mas só entra no bolso dele 30, 20, 10%. Então, é difícil. Eu queria mostrar um quadro aí que esclarece bem. Veja lá a origem das doenças. Olha lá. Primeiro lugar, né? Toda doença vem do diabo. Então nós vivemos num planeta dominado pelo diabo. Então, pensando assim, como? Como será que o diabo existe? Acho que não, ele não influi. Ele é bonzinho, ajuda a gente. Bom, é o que a gente vê, né? Questão de corrupção, calamidades, guerras. Essa guerra aí, gente, uma guerra é uma coisa totalmente imoral. Então fala, não, o indivíduo vai lá para matar o adversário, é um herói. É nada. Esse que lá vai matar os outros é um assassino. Igual a... Então, tem o 5º mandamento, né? Não matar. Então, na guerra, mata, é herói. É herói, nada. É um indivíduo que vai se tornando desajustado. E, olha, eu tive uma experiência interessante. Depois da guerra, lá, Segunda Guerra lá na Europa, né, Alemanha, lá com os outros países, Estados Unidos, etc. Então, houve um exército brasileiro que mandou, ou voluntários, ou não sei o que eram. Então, eu fazia análise em 5 ex-voluntários. Então, por exemplo, quando o avião passava por perto lá por cima, né, do consultório, tinha um ou outro que se assustava. É guerra, é guerra. Quer dizer, quem vai para a guerra, mesmo que nunca mate ninguém, se vai lá com essa intenção de liquidar o vizinho, é uma coisa imoral, gente. Não pode fazer guerra. E quem incentiva, quem invade outro país para pegar terra, para pegar isso, para pegar a fortuna do outro, é um assassino também. Como? Não pode. Então, nesse quadro, veja lá, a doença, né, eu falei que vem do diabo. Quem tem aqui mais contato com o diabo quer falar alguma coisa? Bom, aí todos, né? Todos É o têm. Ortiz, que é amigão do diabo. Isso faz parte da vida, né? Então, por exemplo, doutor Kepp, eu estava pensando na questão da mídia, né? A mídia é totalmente invertida. E o que é inversão? É diabólica, né? Então, eu até estava com este livro do senhor aqui. Mostra o livro aí na TV. A trilogia analítica, né? Então, aqui nós temos um triângulo que o senhor colocou, que a ação boa, né, resulta na sociedade no bem, na verdade, no belo, né? Então, quando a mídia faz um trabalho bom, uma ação real, né, científica e tudo, o resultado é esse. E quando faz um trabalho mal feito, ruim, de desinformação, então o resultado é o contrário, né? A destruição do bem, é o mal, a destruição... no mal, né? Veja lá o que acontece. É a união com o horrível, com o erro e com o mal. Agora, vamos passar para a medicina. A doutora Julieta, que não é do Romeu, o que a Julieta, a doutora Julieta, poderia falar? Será que é só remédio que cura ser humano? Nós tivemos aqui um médico, doutor Casseb, José Elias Casseb. Esse médico sempre dizia, ele tinha farmácia, inclusive.
ele dizia que um medicamento pode resolver um problema, mas pode trazer 2, 3, 4 problemas. Então, isso é muito impressionante ver que o medicamento, às vezes, mais prejudica do que ajuda. De acordo, doutora? Doutor Keppe, é uma inspiração totalmente anticristã essa, né? Achar que a doença vem do exterior e também que a saúde vai ser resolvida através de fatores como medicamentos ou cirurgias. Isso é bem demoníaco, essa ideia. E traz muito sofrimento, porque, na verdade, a saúde vem do interior de cada pessoa. E tem um outro fator também, porque o pessoal fala como esse Keppe falar isso na televisão, Cláudia, esse pessoal aí não pode falar coisas terríveis, não deve falar quando uma pessoa assim, uma criança faz coisas terríveis, não castiga, não, trata bem. É uma questão da educação, né, Luciana? Você não tem um livro que aborda esse tema? Eu estava pensando... Sobre o erro da educação moderna? Fala muito, lá, doutor Keppe, estava pensando sobre essa questão da inversão, a descoberta do senhor. O seu livro é o Terapia em Sala de Aula, né? Sim. Eu escrevi esse livro justamente falando da parte emocional que é causada, inclusive, pela psicopatologia, que é o que eu falei da inversão. Quando a pessoa está invertida, né, uma criança está invertida, por exemplo, ela vai ver no mal um bem. Então, aí, isso já vai criar uma tensão interna nela grande que vai causar problemas externos, sociais. Então, os pais, não tendo conhecimento disso, não sabem educar. E a criança vai para a escola com essa inversão grande, outros problemas psicopatológicos, e gera essa tensão muito grande, indisciplina na escola, e ninguém, na realidade, sabe lidar com a parte emocional. Porque um professor ele foi habilitado a dar aula de geografia, ele foi habilitado a dar aula de matemática, mas ele não foi habilitado a trabalhar com as emoções. Então, isso causa grandes problemas. E isso é o que o senhor traz, a solução disso, como trabalhar com isso. Inclusive, precisa falar, doutor Keppe, tem que falar para os nossos telespectadores que existe um curso de graduação de pedagogia trilógica, baseado nesses seus conhecimentos, que formam professores que vão estar capacitados a lidar com as emoções dos alunos e dos seus colegas, né, ambiente escolar, e dos pais, que hoje em dia também são um grande problema para os professores. Então, esse curso de pedagogia trilógica está causando assim uma satisfação, um deslumbramento até de muitos alunos que estão fazendo o curso. Agora, eu gostaria de explicar o seguinte. Eu tenho uma cliente que ela é muito religiosa, acho que ela é católica. Então, ela estava dizendo a questão do filho, que é insubordinado, não obedece, e dizendo que não podia ralhar com ele, podia, assim, disciplinar, nada disso. Então, ela foi, assim, no religioso. Então, o religioso falou, sabe o que está faltando para o seu filho melhorar? Ela disse, o quê? Ele falou, chicote. Mas como chicote? Você nunca deu uns tapas no filho, não pôs na linha? Então, a criança precisa ser educada. A criança não sabe o que fazer. Se o adulto não é energia, se o adulto não educa a criança, o adulto está levando o filho, né, a criança, para o escambau, está levando para o desastre. De maneira que é super importante essa educação moderna
parar de falar que não pode castigar a criança, tem que orientar sim. É claro que não vai ficar aí dando chicotada em criança, mas tem que mostrar os erros que ela comete. Como ela vai saber? É só desse modo, recebendo orientação dos adultos. É isso que eu tinha a falar. Tchau. Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação lato sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Matrículas abertas o ano todo. Acesse www.fatri.edu.br. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.